gente fizesse uma tabela, de um lado as dificuldades, pontos negativos de ser cego e do outro os pontos positivos, como será que seria o resultado? Dia 21 de setembro agora, mais conhecido como amanhã, é o Dia Nacional da Luta das Pessoas com Deficiência. E hoje eu quero falar justamente disso. Como vai a saúde mental das pessoas com deficiência? Eu sou Marcos Lima e esse é o História Cego, o canal que vê a vida de um modo diferente. Para falar de saúde mental, a gente precisa botar aqui em pratos limpos tudo o que nos aflige de forma verdadeira por sermos cegos. Então, um papo sincero, um papo de cego para cego e que, claro, conto com a participação de vocês nos comentários. Um dos livros que mais marcaram a minha infância foi Robinson Crusoe. Vocês podem ter lido o livro, podem não ter lido, mas vocês sabem da história. Ele ficou... É uma história fictícia, baseada em fatos reais. Ele ficou preso numa ilha e tudo mais, por anos, e aprendeu a viver sozinho, a fazer as coisas e tudo mais. Mas assim, o que me faz começar esse vídeo falando do Robinson Crusoe não é nada psicológico. Ele aprendeu a viver numa ilha, assim como a gente aprende a viver sem a visão. Não é isso não, é uma coisa bem prática. É que no início do livro, logo que ele chega na ilha e ele se vê sozinho, ele reclama muito. Que eu tô sozinho, que eu não tenho nada para comer. E depois ele se dá conta, poxa, mas meus companheiros todos do naufrágio morreram. Eu tô numa ilha que o tempo é bom, que faz sol, que não tem férias e tudo mais. Então ele põe no papel uma tabela mesmo, os pontos positivos e negativos da situação que ele tá. E isso me deu uma ideia da gente fazer mais ou menos isso nesse vídeo. Claro, a nossa situação é muito parecida com a do Robinson Crusoe no seguinte aspecto. Não é que tenha coisas boas de ele ter chegado àquela ilha. É que existem fatores que podem amenizar a condição cruel de ele estar sozinho em uma ilha longe de toda a civilização. E é um pouco do que nós, cegos, podemos tirar dessa lista, que eu já vou dizer para vocês, é um pouquinho injusta. Venha comigo, vamos lá. Vamos começar então com os pontos ruins. A cegueira, né, em si, no mundo em que 85% do que uma pessoa recebe todos os dias é visual, então a gente está 85 pontos percentuais atrás, isso é bem ruim, a gente perde muita coisa. A falta de acessibilidade, seja comunicacional, seja nas escolas, seja nas ruas, seja no trabalho, seja no acesso à cultura, que faz com que a nossa deficiência ela se sobressaia ainda mais, porque se a gente tivesse tudo acessível, a gente continuaria não enxergando, mas a gente faria as coisas de forma mais independente e a nossa deficiência chamaria menos atenção. É como o celular, né? A gente não voltou a enxergar com o smartphone, mas a gente consegue fazer mais coisas no smartphone porque a gente tem mais acessibilidade. Terceiro ponto, preconceito. Preconceito das pessoas, que muitas vezes beira a discriminação. Eu sempre falo que o preconceito é falta de conhecimento, mas às vezes gera mesmo a maldade. As pessoas acharem, e mais que acharem, elas terem certeza de que nós, que somos cegos, a gente não pode conviver em sociedade, a gente não pode trabalhar, a gente não pode ter um relacionamento, a gente não pode ter filho, a gente não pode fazer nada. E a falta de conhecimento das pessoas condicionam a vida da gente em ficar em casa chorando e escutando um radinho de pilha. Muita gente ainda pensa isso. São 3 pontos assim que eu acho que resumem bem a condição da pessoa com deficiência. São os 3 pontos que explicam, né, e que exemplificam de forma maior esses pontos negativos. Mas tem outros. Tem a lei de cotas, que cada vez mais vai sendo questionada, o número de pessoas com deficiência vem se ampliando, porque muitas das coisas que não eram consideradas deficiência agora são, né? É uma discussão ampla, uma discussão complexa, muita gente tem a impressão de que agora qualquer dificuldade é transformada em deficiência. Isso é ruim pra gente por 1000 formas, porque associa dificuldade à deficiência, né? A gente precisa ter uma dificuldade para ter uma deficiência. Eu tenho dificuldade de fazer isso, então eu tenho uma deficiência.
Isso é ruim, porque associa dificuldades a coisas intransponíveis, né? Ah, eu tenho uma dificuldade de ver cores porque eu não enxergo. É intransponível. Enquanto você continuar cego, você não vai ver cores. Enquanto outras dificuldades que são menos decisivas, elas acabam sendo consideradas intransponíveis porque elas são associadas a uma deficiência. E aí, às vezes, as pessoas nem vão querer transpor. Eu não vou tentar enxergar a cor porque eu sou cego. E outras dificuldades que não têm a ver com a cegueira e que talvez sejam transponíveis se não forem postas na caixinha de uma deficiência. E isso é ruim pra gente também por um terceiro aspecto que é muito mais palpável. A lei de cotas, tanto para concurso quanto para empregos, continua a mesma, sendo que o número de pessoas com deficiência é bem maior. E são deficiências, muitas vezes, que são deficiências invisíveis, são deficiências que as próprias pessoas muitas vezes não sabiam que tinham, ou seja, que não fazem diferença para o empregador, que o empregador só fica sabendo se a pessoa contar, diferente da gente. A gente chega numa entrevista de emprego, a pessoa olha na nossa cara e vê assim, caramba, o cara é cego, né? Não tem como esconder. Então a pessoa pode, se quiser, pode esconder que tem deficiência. Ou ela pode falar, além de tudo, eu ainda tenho uma deficiência, o que é um ponto positivo. Quando essa deficiência ela não é enxergada, ela não é percebida como um problema, ela é um ponto positivo para a empresa. Por quê? Porque a empresa ainda pode botar aquela pessoa na lei de cotas, e muitas empresas precisam desesperadamente preencher a lei de cotas. Ou seja, essas coisas são bem ruins pra gente, são coisas que um dia vão ter que ser discutidas de uma maneira séria. Eu trago alguns vídeos aqui no canal sobre isso. Outro ponto, a diversidade e a inclusão têm sido cada vez mais questionadas. Se as empresas ainda têm área de diversidade e inclusão, se as empresas ainda contratam pessoas com deficiência, se as empresas ainda buscam se enquadrar em cotas, é porque elas são obrigadas, tá? Se elas não fossem obrigadas, elas não fariam. O lucro dos acionistas não inclui a diversidade. O capitalismo, o capital, o mercado, ele só vai incluir pessoas com deficiência enquanto ele achar que isso traz lucro, seja um lucro em dinheiro, seja um lucro em visibilidade, seja mais vendas, seja maior protagonismo daquela empresa. Então, quando a diversidade começa a ser contestada mundialmente, quando aqui no Brasil mesmo, alguns anos atrás, foi um projeto para o Congresso para flexibilizar a lei de cotas de uma maneira gritante. Felizmente o projeto não foi à frente, mas veio do então ministro da Economia, ou seja, não veio de um deputado doido qualquer, né? Então é complexo porque o nosso status, ele não está conquistado. Ele foi conquistado, mas ele pode ser perdido a qualquer momento. Então todos esses são pontos ruins e que talvez interfiram muito no ponto que eu trouxe de início, a saúde mental da pessoa com deficiência visual. Como é que é a gente lidar a cada dia com as pessoas desconfiando da gente, com os sistemas não tão acessíveis, com a gente demorando mais tempo do que deveria ou do que as pessoas que enxergam para fazer tarefas simples, dos empregadores não querendo nos dar vagas condizentes com a nossa formação, isso quando querem nos dar vagas, quando as pessoas relativizam os nossos direitos, como se a gente fosse uma minoria insignificante, então não precisasse de nada. Quando as pessoas deixam comentários aqui, por exemplo, no vídeo, umas coisas que me dão, como é que você sabe que você está na sua casa? Como é que você sabe que você acordou? Como se enxergar fosse tudo no mundo e não existissem outros sentidos. Então isso tudo contribui muito para a nossa saúde mental, né? Para a gente chegar ao fim do dia e respirar, caramba, como é que eu lido com tudo isso? E como eu sempre digo, nós, pessoas com deficiência, nós não estamos vivendo num mundo à parte. A gente muitas vezes tem os preconceitos que as pessoas que enxergam têm. Por quê? Muitas vezes nós viemos do grupo de pessoas que enxergavam, que nunca tinham visto pessoas com deficiência visual e que agora são jogadas no mundo das pessoas com deficiência visual, mas nem por isso os preconceitos acabaram. Então, muitas vezes, o que dificulta a gente são os nossos próprios preconceitos. Lembra de uma discussão que a gente teve no início do grupo do História Cego lá no WhatsApp? De uma moça que falou, que estava nessa condição, de ter perdido a visão, ela falou, não, eu não namoro pessoa com deficiência de nenhum jeito, pessoas com deficiência não conseguem namorar e tudo mais. Enfim, foi uma discussão grande, mas no fim das contas ela estava carregando para a deficiência um preconceito que ela tinha antes de perder a visão. Então, além de tudo, a gente tem preconceito e às vezes discriminação contra nós mesmos.
E a nossa cabeça é o nosso maior inimigo. Porque sim, as pessoas são maldosas, as pessoas não conhecem e tal, mas as pessoas muitas vezes, elas não estão nem aí pra gente. Isso no melhor dos sentidos, inclusive. Outro dia tinha um comentário de alguém falando, poxa, eu tô fazendo terapia para lidar com as coisas que as pessoas falam para mim, na rua e tudo mais. E isso é bem pesado e bem injusto, porque às vezes as pessoas falam isso da gente ou pra gente, mas 5 segundos depois eles esqueceram que a gente existe e elas continuam a vida delas e a gente leva isso, internaliza isso. Por quê? Porque, de certa forma, isso bate com o que a gente sente da gente mesmo. Né? Se fala uma coisa pra você que você acha que não faz o menor sentido, em geral você vai passar por cima. Mas se aquela coisa faz algum sentido, você vai ficar remoendo aquilo. Marcos, mas cadê a parte boa? Pois é, o injusto dessa tabela é que a parte boa não é vinda de sermos cegos. Não é porque a gente é cego, é apesar de nós sermos cegos. Ficar cego não traz nenhuma vantagem. Ah, eu fiquei cego e agora estou escutando melhor. Você está escutando melhor porque você precisa mais da audição, mas com a visão você se viraria muito melhor. Então, o injusto desse exercício é quando a gente faz um lado positivo, um lado negativo, a gente perde. Porque o que eu vou listar aqui de coisa positiva não é resolvida pela gente ser cego, não é ocasionado pela gente ser cego. É a partir do fundo do poço, que é perder a visão, dos metrinhos que a gente vai escalando para sair desse fundo do poço. Então, vou falar, olha, a tecnologia melhorou muito. Sim, o smartphone é a coisa mais acessível que eu tive e nos dá uma independência enorme. Sim, isso aí é ótimo. Mas isso aí não é porque a gente é cego, é apesar da gente ser cego. Como a gente é cego, a gente precisa da acessibilidade, entendeu? Se a gente não fosse cego, a gente não precisaria. E tudo vai nessa linha. Ah, tem muitas pessoas com deficiência hoje falando no YouTube e nas redes sociais. Isso, perfeito. Então isso permite a você que está perdendo a visão, você que acabou de perder a visão, ou você que acabou de ter um filho com deficiência, você consegue entrar em contato com outras pessoas que estão passando ou que passaram pela mesma situação que você. Então isso tira um pouco da solidão que é ter um filho, uma filha, ou conviver com alguém com deficiência. Né? A lei de cotas está aí. Sim, apesar do que eu falei, a lei de cotas está aí, muitas empresas trabalham para incluir, os concursos públicos possuem cotas, então as pessoas com deficiência elas conseguem ser empregadas e a lei de cotas, eu repito, não é porque a gente tem uma deficiência e é menos capaz, é porque as pessoas acham que a gente é menos capaz por ter uma deficiência. E porque os meios da gente conseguir as coisas dependem de uma acessibilidade que muitas vezes a gente não tem. Cada vez mais tem pessoas com deficiência que trabalham, que estão inseridas no mercado de trabalho, que estão inseridas na vida como um todo, em relacionamentos e tudo mais. Então vocês viram, né? As questões negativas são muito maiores e batem muito na gente. E nisso, como é que a gente lida com isso? Cara, precisa ter um mental muito forte. Acho que antes de tudo a gente precisa se aceitar como a gente é. E se aceitar é uma coisa fundamental, não é da boca para fora. Enquanto a gente viver achando que a gente vai ser curado, seja de que forma for, na semana seguinte, a gente não vai dar nenhum passo à frente. Por que eu vou aprender a mexer num celular com acessibilidade, que é difícil no início, se na semana que vem eu vou voltar a enxergar? Por que eu vou aprender braille se na semana que vem eu vou voltar a enxergar? Ah, não preciso andar de bengala, porque semana que vem eu vou voltar a enxergar. Então, enquanto você não entender que provavelmente a sua deficiência não vai melhorar, você não vai dar nenhum passo na direção da cidadania completa. Esse sem dúvida, é o primeiro passo. Mas tem muito mais além disso. O segundo passo talvez seja a gente entender o seguinte, a deficiência não nos define. Isso não é só um dito bonitinho do canal do História de Cego. Cara, quantas coisas a gente tende a botar na nossa conta pela cegueira. São inúmeras as situações de coisas que acontecem com a gente no dia a dia e que a gente acha que é porque a gente é cego. Tem coisas que sim, são porque a gente é cego. Poxa, a acessibilidade desse sistema não é muito boa. Poxa, o YouTube não lê algumas mensagens e tudo mais. Isso sim, é porque a gente é cego e precisa de uma acessibilidade que às vezes não existe. Mas algumas coisas não são. Por exemplo, outro dia eu estava com o meu menino na portaria,
do prédio e a van de levar ele para a escola chegou e eu levantei rápido e dei uma canelada numa mesa de vidro que tem no meio do caminho. Não foi nada forte, mas fez um barulhinho. Ele ficou bolado comigo, que ele não gosta que eu me machuque e tudo mais e tal. E ele me deu meio uma bronca, não sei o que. Aí eu falei pra ele, cara, você acha que eu bati nessa mesa por eu ser cego, não é? Com certeza eu bati na mesa porque eu não vi a mesa. Mas será que nenhuma pessoa que enxerga nunca bateu numa mesa? A mesma coisa quando a gente deixa cair coisa ou quando a gente entorna um copo. Eu entorno, nossa, tem anos que eu não entorno alguma coisa. As pessoas que enxergam entornam mais do que eu. Então será que é justo pensar assim, caramba, quando eu entornei é porque eu sou cego? Não, você entornou porque estava distraído e tudo mais. Que eu trombei numa pessoa dentro de casa. Ou que eu bati no móvel. Ontem minha esposa deu um chute com o dedinho na beirada da cama e ficou pulando de dor. E ela enxerga. Se eu fizesse isso, eu falasse assim, caramba, é porque eu sou cego. Porque eu não lavo louça porque eu sou cego. Não, você não lava louça porque você é preguiçoso. E tem muito homem que enxerga que não lava louça. Tem muito homem que enxerga que não cuida do filho. Tem muito homem que enxerga que bate no móvel. Então, quando a gente põe tudo o que a gente é e o que a gente deixa de ser na conta da deficiência, fica muito pesado, porque parece muito que é só resolver a questão da deficiência, que está resolvido a questão das dificuldades, e não é assim. As dificuldades, elas não estão associadas só à deficiência. São de muitas outras coisas. Porque eu não falo bem porque eu sou cego. Não. Várias pessoas que enxergam também não falam bem. Né? Imagina, se alguém aí faz um comentário com um monte de erro de português, que é o que mais tem, eu falo assim, poxa, vocês que enxergam não sabem escrever. Claro que não. Mas se uma pessoa cega fizer um comentário cheio de erro, alguém vai falar assim, poxa, os cegos não sabem escrever direito. Então as características, boas ou ruins, não estão necessariamente ligadas à deficiência, estão ligadas a quem a gente é, a quem a gente escolheu ser, ao que a gente construiu ao longo da vida. Isso é muito importante porque se a gente acha que tudo é ligado à deficiência, aí volta aquele papo que eu falei no início do vídeo. As dificuldades estão ligadas à deficiência, então não tem nada que eu possa fazer já que eu não vou curar minha deficiência. Não! Às vezes as dificuldades estão ligadas a gente se esforçar mesmo, ou não vão ser resolvidas. Eu sou muito desafinado. Não tem nada que eu possa fazer com relação a isso. Não tem nada a ver que eu sou cego. Tem a ver que eu sou desafinado. Muitos cegos são muito afinados. Então tem coisas que a gente vai conseguir, tem coisas que a gente não vai conseguir e que não estão associadas nenhumas nem outras ao fato de nós sermos cegos. E com tudo isso, cara, como que eu, Marcos, e é o que eu posso falar de mim, não estou falando que é a experiência que é correta ou que é a experiência que não é correta, como que eu lido com todo esse tipo de informação ao longo do meu dia para terminar o dia e ter uma boa noite de sono? Cara, a cegueira não é uma questão na minha vida. Eu não fico pensando nela o tempo todo. Na verdade, eu penso menos do que muita gente acha. Claro, ela vem ao meu dia várias vezes, até porque eu tenho um canal sobre isso. Apesar de, cara, eu não fico falando sobre isso na minha vida, esse é o meu canal, meu trabalho e tudo mais, mas a minha vida vai muito além disso. Eu procuro ignorar certos tipos de comentários, principalmente das pessoas que eu não conheço, né? Que as pessoas que eu não conheço, mas você consegue subir essa escada? Poxa, mas você é irmão dele? Do meu enteado de 12 anos, cara, eu tenho 40, sabe? Óbvio que não sou, mas a pessoa acha que eu não posso ter um relacionamento. Cara, se eu for levar isso ao pé da letra, se eu for trazer isso pra mim, se eu for ficar bravo, cara, eu não vou viver, vou ter uma úlcera no final do dia e no final da vida. Então eu procuro ignorar os comentários das pessoas que eu não conheço. E com as pessoas que eu conheço, são raros os comentários, mas eu procuro conversar. Será que é isso mesmo? Será que isso tem a ver? Será que isso faz sentido? E aos poucos a gente vai indo adiante. Se eu fico bravo, se eu fico puto, para falar em bom português, claro que fico, gente. Quando eu troquei de celular, eu não estava conseguindo entrar no meu banco, porque tinha que ter um reconhecimento facial. Eu fiquei muito puto, muito mesmo. Muito. Tá? Fiquei, tem direito também. Assim, eu sou ser humano, né? Fiquei bolado mesmo. Pé da vida. Mas passou. Né? Eu fico também. E fico bolado com outras questões que não tem a ver com ter uma deficiência. Né?
questões de relacionamento, questões de financeiras, questões de família, como todas as pessoas. Então a deficiência não é o ponto central da minha vida. E não deve ser a sua também, por mais que você não enxergue. Você deve construir a sua vida ao redor de outros patamares, que a deficiência fique sendo só um deles. Porque a deficiência você não vai conseguir curar. Então, se a deficiência ocupar um espaço muito, muito grande na sua vida, provavelmente você vai ter que lidar com tantas coisas adversas, como as que nós colocamos aqui, e você vai acabar no final do dia chateado e não conseguindo seguir em frente. Então, acho que muita coisa vai se falar nesse Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência, mas o meu recado é: cuide da sua saúde mental. Eu procurei trazer um vídeo bem verdadeiro, um vídeo pouco otimista, né? Às vezes eu sou acusado de ser otimista demais, de rir demais, de pegar leve com os preconceitos e tudo mais, de ser politicamente correto. Mas assim, eu tentei trazer um vídeo bem verdadeiro, trouxe bastante das nossas dificuldades. Talvez eu tenha esquecido algumas, mas trouxe as principais para a gente refletir e tentar ver que, apesar das dificuldades, nós podemos ser pessoas que constroem, pessoas protagonistas de nossas vidas. Essas dificuldades, meus amigos, não são só vocês que vivem, todos nós vivemos essas dificuldades. Eu, o Arnaldo, o Leonardo, o Rodrigo, a Poliana, a Mayra, que nem sei se ainda acompanha o canal, o Oscar, o Felipe, enfim, as pessoas todas que acompanham o nosso canal. A Gislaine, né, que está sempre por aqui também. O Luffy, que gosta de implicar comigo. O Sérgio Rochamar. Todos passamos por essas dificuldades em algum momento da vida. E o grau de superação nossa, aí sim superação em relação a essas dificuldades, não em relação à deficiência, depende muito da nossa vontade, mas também da nossa força. Da gente entender que, cara, vai ser difícil sim, mas a recompensa às vezes é muito maior. Então pensa na sua saúde mental, faça uma terapia, converse com outras pessoas com deficiência, entre lá no grupo do História de Cego, você vai ver um monte de cego que faz um monte de coisa. Busque ajuda. Eu tenho um projeto chamado de Cego para Cego, em que eu converso com pessoas com deficiência, pessoas que estão perdendo a visão, pessoas que já perderam a visão, familiares. Entre em contato, historiacego@gmail.com. A gente marca uma sessão, uma conversa gratuita, particular, não é um programa para o YouTube. A gente vai falar sobre você, vamos conversar, vamos trocar experiências. Beleza? Então, dito isso, um excelente Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência, História de Cego. Saúde mental como essa você nunca viu, e nem eu. Tchau, tchau.